Sexta-feira, o dia da maior escuridão. O dia da morte do próprio Cristo. Sábado, o dia do silêncio ensurdecedor. Onde está Jesus? Não sabíamos a resposta, mas ainda não era o fim. Domingo, o dia que celebramos a expressão máxima da vitória de Cristo. Deus ressuscitou, que dia glorioso! Mas e na prática? O que isso muda em nós? Tudo muda! Ninguém permanece o mesmo diante de tanto amor. Um amor que é loucura para o mundo, mas esperança aos que creem. Um amor que alcança tudo, redime tudo e transforma tudo, até o mais podre dos corações. E este é o escândalo da cruz. O escândalo de uma graça transformadora. Diante desse amor, como permanecer o mesmo? Diante do Salvador, como não entregar a vida? E este é o nosso Deus. O Deus que habitou entre nós. O Deus que tanto amou, que tudo suportou. O Deus que carregou a nossa cruz. O Deus que venceu a morte. O Deus que nos oferece seu Santo Espírito como prova de que Ele voltará para nos buscar. O Deus que perdoa, ama, sente e transforma. Não há amor igual. O Deus que escolheu habitar no coração dos seus filhos. O Deus que escolheu habitar no seu coração. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, uma carta de amor ao mundo. Cristo em nós, Cristo gerado em nós e através de nós. Diante dessa história, tudo muda. E foi por você que Ele mostrou tanto amor. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, Ele pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. E Ele tanto amou
Nossa, já tá chegando a Páscoa. Eu mal posso esperar pelo meu ovo de chocolate gigante. Eu também, eu quero um ovo de Kinder Ovo. Ah, eu nem ligo pra chocolate, eu queria mais um brinquedo. Ué, mas vocês acham que a Páscoa é só sobre isso? Como assim? Não é sobre chocolates e presentes? Não, eu aprendi com meus pais que a Páscoa é muito mais do que isso. O quê? Conta pra gente. A Páscoa de verdade, ela fala sobre Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, ele voltou pro céu. Mas ele não abandonou a gente sozinho, não. Agora, Jesus pode morar dentro de nós através do Espírito Santo. Ué, como assim? Então, a Páscoa não é sobre chocolates e presentes? Não, chocolate ele é muito bom, mas o verdadeiro presente da Páscoa é Jesus Cristo. Ele entregou sua vida por amor a nós, para limpar nossos pecados e termos a vida eterna. Ele é o nosso Salvador. Nossa, que lindo! Uau, então foi a coisa mais incrível que já aconteceu. Sim, e ele ainda deixou o Espírito Santo para ajudar a gente quando nós pecamos. Mas como vocês sabem que isso é verdade? Porque está na Bíblia. Vocês querem que eu conte mais sobre isso para vocês? Sim, queremos! Há muito tempo atrás, tinha uns seguidores de Jesus chamados apóstolos. Um deles era Paulo, e ele amava contar para todo mundo sobre Jesus. Parece você! Verdade. E um dia, Paulo disse para algumas pessoas que amavam Jesus que elas eram como uma carta que Deus escreveu com muito amor. A diferença é que Deus não usa caneta, ele usa o Espírito Santo para escrever nosso coração. Então quer dizer que vocês são cartas? Ah, eu já ouvi sobre isso. É que quando a gente aceita Jesus no coração, vamos aprendendo mais e mais com ele. E viramos uma carta que mostra Jesus para as outras pessoas. Ah, tipo quando a Isa divide lanche dela comigo. Isso, essa bondade vem de Jesus. Então quer dizer que vocês fazem tudo certo sempre? Não, a gente é assim, mas Deus nos perdoa e nos ajuda a acertar. Aí vamos nos tornando cada vez melhor e mais parecido com Jesus. É tipo como se tivesse um Jesus pequenininho dentro de você. Ele fosse crescendo quanto mais você aprende sobre ele. Tá, mas como ficou mais parecido com Jesus? Vamos ver na Bíblia. Portanto, todos nós contemplamos a glória que vem do Senhor. Essa glória fica cada vez mais brilhante e nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Uau! Como assim contemplar a glória do Senhor? Contemplar significa observar com atenção. A gente consegue contemplar Jesus lendo a Bíblia, indo na igreja, fazendo boas ações, conversando sobre Jesus, cantando músicas para Ele, ouvindo sobre tudo que Ele fez. Eu quero fazer isso. Eu quero ter Jesus dentro de mim. Eu também! E eu vou contar isso para minha mãe. Eu também. Muito obrigada por nos contar o que realmente é a Páscoa. De nada, pessoal! E lembre-se sempre, Ele vive, e Ele vive em nós, por isso temos esperança. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives.
Por muito tempo, eu acreditei que as pessoas não mudavam. Alguém que cometeu um erro certamente faria de novo, inclusive eu. Por muito tempo, eu acreditei que eu não podia mudar, até que eu conheci Jesus. Eu conheci o amor que transforma. Mas eu preciso dizer para vocês, essa transformação não foi simples, não foi imediata. Foi um processo, uma caminhada que só iniciou quando eu descobri que sozinha eu não ia conseguir mudar. Eu tenho certeza de que muitos aqui tentaram e não deu certo. Mas, quando nós conhecemos o Deus que nunca falha, fica mais fácil. E esse Deus que se fez homem,
Ele sofreu todos os tipos de tentações, mas sem falhar. E ali, para esse Deus que se fez homem, nós olhamos e nós vimos o nosso maior exemplo. Exemplos de amor, exemplo de compaixão, exemplo de misericórdia, exemplo de obediência, exemplo de paciência, exemplo de humildade. Me faltaria tempo para eu descrever tudo o que ele é. E essa transformação a que somos convidados a participar não é de uma hora para outra, é um processo. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas falhas. E por isso a esperança nos estendeu a mão. A cada passo, uma oportunidade de nos tornarmos mais parecidos com Ele. A cada falha, uma oportunidade de aprender. E a cada vitória, uma confirmação de que estamos no caminho certo. Sim. Não importa onde você esteja na sua jornada, Cristo irá te encontrar e vai te transformar. Basta você reconhecer falhas. Você reconhecer que por conta própria você não consegue mudar. Você reconhecer que precisa de um Salvador. Hoje eu te convido a olhar para este Salvador, para esse Deus que se fez homem, que andou com homens, que foi morto por homens, mas que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E Ele vai voltar. Sim, Ele vai voltar para nos buscar. E um dia nós iremos viver com Ele num reino perfeito, sendo a imagem de Cristo, a semelhança de Cristo, e sendo o que fomos criados para ser. E até lá, nós vamos viver o processo. E não importa quem você foi ontem, os erros que você cometeu. O que importa é quem você está se tornando hoje. E então, como você vai responder ao convite de gerar a Cristo?
um horário aqui e convidamos várias pessoas para estarem. E quando o Dudu chegou, ele fez uma pergunta para mim. Qual foi a pergunta que você fez, Dudu? Cadê todo mundo? Como é que era a pergunta? Faz a pergunta aí para eles. Cadê todo mundo? Essa foi a pergunta que ele fez. Dudu, qual é a tua idade? 12. Hã? 12. Tá. Ele, na hora que ele soube que a gente ia fazer essa ação, entregar chocolates, brinquedos para as crianças, ele correu, mandou uma mensagem, falou: pastor, quero estar. Eu falei: vem. E aí quando ele chegou, ele olhou para mim e falou: ué, cadê todo mundo? E eu olhei para ele e falei: não sei. Faz essa pergunta agora para eles. Como é que foi lá, Samuel? Conta aí. Qual foi a tua experiência lá? Não quero. Conta aí. O que aconteceu lá? O que a gente fez lá? Não. Vai? Samuel tocou até carrom. Fez até Deus fez um milagre lá. Bom, vai, Samuel. Samuel é super comunicativo. Muito bom, muito bom. Tá bom. O que foi? O que foi? É. O Samuel quer jogar bola. O Samuel quer jogar bola, aí quando tiver entrevista na TV, ele vai fazer isso com o repórter. Ele vai se esconder atrás. Oh, eu tenho vergonha. A gente tem vergonha de falar de Jesus, mas a gente não tem vergonha de falar sobre vários assuntos. E assim, nós, e eu não estou falando isso para ti, Samuel, estou falando isso para todos nós, porque a gente trava na hora que a gente está na frente de um amigo. Precisa destruir o microfone, não. Mas a gente trava. Eu acho que ele ficou com raiva do microfone, queria destruir o microfone. Mas você sabe que quando a gente está na frente de um amigo, a gente está no trabalho, a gente está na universidade, de repente a gente vira um crente 007. Quando Deus nos chama para compartilhar o evangelho com pessoas que estão em vulnerabilidade social, a gente tem uma outra agenda, a gente tem uma boa desculpa. E quem é bom de desculpa é ruim em tudo na vida. É ruim de arrependimento, é ruim de mudança, não tem transformação. E sabe uma coisa? Eu vou falar algo muito íntimo com vocês. Eu posso abrir o jogo aqui com vocês ou não? Posso? Eu sei que nós não estamos numa performance, sabe? O meu interesse aqui não é fazer um show para você. Meu interesse aqui é que Jesus toque o teu coração, que de alguma forma Ele sacuda você e você realmente viva uma vida que vale a pena contar uma história. Sabe? Você não nasceu para ficar esquentando banco de igreja, você não nasceu para ficar vindo domingo após domingo, e domingo após domingo, e mais outro domingo, e ser o que a gente chama de um crente domingueiro. Jesus, Ele falou a igreja em Laodiceia, e a igreja em Laodiceia, a Gabi conhece porque ela foi na Turquia, né? E essa igreja significa, o nome dela é o povo governa. Laos, de Ceia, vem da mesma raiz de ditador, do que dita, do que governa. A igreja onde o povo governa é onde Deus cruza os braços. Deus é assim. Quando o homem trabalha, Deus descansa, e quando o homem descansa, Deus trabalha. Foi por isso que no sexto dia, Deus cria o homem, dá uma função para ele, e ele fala assim: olha, eu quero que você frutifique, eu quero que você multiplique, eu quero que você encha, eu quero que você sujeite, eu quero que você domine, governe. Ele dá a missão e no sétimo dia ele vai descansar. Por que isso? Porque quando Deus descansa, Ele descansa porque o homem trabalha. Deus dá uma missão, Deus dá uma direção e fala: estou off.
Porque agora eu tenho um representante, alguém que vai fazer aquilo que eu faço. Por isso, quando Deus pensou em governo, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque a imagem gera governo, aonde eu vejo a imagem, eu vejo a autoridade, e por isso a criação olhava para o homem e se sujeitava, porque via a imagem do seu Criador. Mas a igreja, assim como o homem, pecou e ela foi se esfriando, só que ela não se esfriou totalmente, ela ficou em cima do muro. E quem está em cima do muro terminou tomando já uma decisão, porque quando você não se posiciona, você já se posicionou. E quando você está em cima do muro, você não é, como as águas de Colosso, porque ali você tinha as águas de Colosso, as águas de Hierápolis, água quente, água fria, quando junta, faz água morna. E assim estava Laodiceia entre a água quente e a água fria. Por isso, a mensagem de Jesus a essa igreja foi: porque você não é quente, você não é nem frio, você não está totalmente nem no pecado, afundado na lama no mundo, e você tampouco é um crente fervoroso, um crente que tem uma agenda acima de qualquer outra agenda, que é pregar o Evangelho e trazer esperança àqueles que não têm esperança. E porque não somos nem quente nem frio, Jesus está a ponto de vomitar-nos da sua boca. Eu sei que a mensagem era melhor, a mensagem do chocolate, né? Oi? Tá vendo? Acho que vocês não estão prestando atenção. Pronto, vai levar chocolatada. Eu falei, se dormir, vai levar chocolatada do professor hoje. Entende? Então diz pro seu irmão e fica ligado. Amém? Você quer levar chocolatada também? Se dormir, vai levar chocolatada. Viu, Samuel? O Samuel falou, vem em mim. Mas porque nós não somos quentes e não somos frios, nós somos mornos, pessoas irrelevantes. O sal que deixou de salgar serve para quê? Para ser pisado. Sabe por quê? Lá naquele território, assim como quando Samuel, que nasceu na Inglaterra, quando as ruas estavam cheias de neve, eles jogavam sal. O sal que havia perdido a sua validade servia para derreter a neve, para que nas ruas lisas de Jerusalém as pessoas não escorregassem. Por isso Jesus fala, quando o sal deixa de salgar, ele deixa de conservar, e ele só serve para ser pisado pelos homens. E quando a igreja deixa de ter relevância, quando a igreja deixa de ser puro fogo e se torna uma igreja xoxa, murcha, uma igreja irrelevante, uma igreja que não faz nem cócegas no diabo, uma igreja social, uma igreja política, uma igreja não efetiva, uma igreja que se importa mais com comer, beber, vestir, pagar contas, levantar, acordar, comer, vestir, trabalhar para pagar contas, e a vida não é bem mais do que comer, vestir, pagar contas. E a minha pergunta é: o que você tem feito com o que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito? Eu tenho certeza que hoje você comeu, não sei qual foi o cardápio, não sei se você comeu um frango assado, um cupim, uma picanha, aleluia. Eu não sei se você comeu um cordeiro, um peixe ou um camarão, eu não sei o que você comeu. Mas o reino de Deus é muito mais do que comida e bebida. É muito mais do que você encher o bucho, encher a sua barriga e se preocupar só com você e com o seu umbigo. Quando existem pessoas que estão sofrendo, quando existem pessoas que estão se matando, quando existem pessoas que estão querendo cortar os seus pulsos. Eu recebi uma chamada de uma irmã que passou 1 hora com uma pessoa que escreveu no Facebook, falou: eu vou me matar. E ela tirou 1 hora do dia dela. Talvez você estava com a sua família, desfrutando, rindo, nada contra. Mas eu estava com meu filho, junto com Samuel, meu outro filho,
com o Dudu, com os meus irmãos, entregando doações. E o meu filho estava cansado. Depois eu descobri que ele não estava cansado, estava passando mal. Ele deitou no chão da comunidade. Sabe, é Ele, por Ele, que estou gastando a minha vida. Uma canção que varreu a nação. Será que estamos gastando a nossa vida? Será que realmente eu posso cantar essa canção? Será que realmente eu me importo com os perdidos? Porque isso é Páscoa. Páscoa não é chocolate. Pode deixar que eu não estou com raiva de você, não. Páscoa não é sobre acertar chocolate nos irmãos. O Samuel falou que ele vai acertar em quem? Vou deixar o Dudu, Se eu fosse você, eu ficava mais atento à pregação, porque senão você vai levar uma chocolatada no nariz. A Páscoa, irmãos. Olha lá, tem gente que quer levar chocolatada, irmão. Oh, glória. A Páscoa não é sobre o coelho, a Páscoa é sobre o cordeiro. Amém! Não é sobre o coelho que veio trazer os ovinhos, nem o chocolatinho, mas é sobre o cordeiro ensanguentado em uma cruz, em um madeiro, apontando para o sacrifício de um povo que era escravo, assim como nós também somos escravos, enquanto não conhecemos a Jesus. Pastor, eu não me considero um escravo. Pastor, pecado é gostoso. Concordo com você. O pecado, ele é prazeroso no início, mas o fim dele é amargo. É porque a gente não calcula o custo da guerra. Se um homem calculasse o custo, de repente, ele ia olhar uma mulher sedutora e ele ia calcular e pensar e falar assim: puxa, eu vou passar a vida longe dos meus filhos. Eu vou passar a minha vida tendo que sustentar 2 casas. Eu vou passar a minha vida... Ele começa a botar na ponta do lápis, ele vai falar assim: rapaz, perdi o interesse. Mas a gente não calcula, porque nós agimos governados pelos nossos instintos. E o pecado tem escravizado pessoas. Pastor, eu não sou escravo. Tudo que você não sabe dizer não te governa. Mas Jesus, Ele que era justo, que é justo, aquele que não tinha pecado nenhum, o único que podia ter pego aquela mulher adúltera que foi jogada aos pés dele, o único que realmente podia apedrejar aquela mulher, faz uma pergunta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não tinha pecado, ele poderia ter atirado a pedra. Mas diante do pecado daquela mulher, ele faz uma pergunta: mulher, aonde estão os seus acusadores? O diabo tem uma profissão terrível. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele também veio para acusar. Ele também veio para jogar a sujeira do pecado na sua cara e falar assim: você não vale a sandália que você veste, você não vale a roupa que você veste, porque o diabo é assim. Mas a pergunta de Jesus para aquela mulher foi: mulher, aonde estão os seus acusadores? Ela fala: Senhor, eu não sei se foram. Mulher, eu também não te condeno. Continua pecando, vive na lama como um porco, volta para a lama. Não, vai e não peques mais. Eu acredito que hoje Deus tem, fica ligado, hoje Deus tem esperança para você. Amém? Dá um aplauso a Jesus. Obrigado, obrigado. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é
E que amor é esse? Que amor é esse? Oh, que amor é esse? Eu vou contar a história desse amor para você. Nós temos poucos minutos e eu quero pedir em nome de Jesus, não se mexa, senão eu vou acertar você. Então eu quero que você, durante os próximos 20 minutos, fique comigo, sem se mover. Você já foi no banheiro, já pegou água, você vai sobreviver 20 minutos, sem se levantar, amém? Tenha respeito pela palavra de Deus, amém? Então, agora ninguém se move, combinado? Porque Deus tem uma palavra do coração dele para você. Amém. Se não entendeu, eu te ajudo a entender. Amém? Então, eu queria contar rapidamente uma história de 4 capítulos. Essa história começa com a criação. E na história, Deus cria o homem. E Deus cria o homem para um propósito, uma finalidade. Fala comigo, finalidade. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente do universo. Você foi projetado, criado, desenhado com um propósito. Amém. Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. Amém. Você não é um acidente de uma noite de prazer dos seus pais. Talvez você possa ter crescido sem ter conhecido o seu pai. Mas eu te garanto que você não vai sair desse lugar sem ter um encontro com o seu Pai Celestial. Essa é a casa do seu pai. E o seu pai quer colocar você no colo. E ele quer contar essa história para você. Eu sou apenas um narrador de uma história que não foi escrita com uma caneta Bic. Ou, se você é mais chique, uma Montblanc. Mas ela não foi escrita com tinta, mas ela foi escrita com a cor do sangue carmesim de Jesus. Sabe, essa história, ela começou antes da fundação do mundo, quando a palavra fala que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. E isso é um escândalo saber que um pai que não tinha 10 filhos, um pai que tinha um filho, um pai que para ter a todos ele entregou tudo, um pai que sacrificou o seu único filho. Eu não sei se você faria isso por um estranho, se você daria o teu filho para morrer num lugar de um assassino, um serial killer, um matador em série, para que o teu filho morra na cadeira elétrica em lugar de um assassino. Sabe, eu não sei se você teria coragem de entregar, se você tivesse 10 filhos, um filho, mas eu tenho certeza, convicção, se você tivesse um único filho, você não ia dar para morrer por um estranho, por alguém mau, que você considera mau. Mas a minha pergunta para você, quem é bom? Será que você se acha bom? Será que você acha que você é melhor do que o assassino? Será que você acha que você é melhor do que a prostituta? Eu acho que quando Jesus ele faz a pergunta diante de uma mulher adúltera, onde haviam vários religiosos que se sentiam melhores, que sentiam que eram mais justos, como se houvesse um pecadinho e um pecadão, quando que para Deus todos nós estamos condenados à morte pelos nossos pecados. Não há esperança fora de Jesus. Não, mas eu acredito que vários caminhos levam a Deus. Não. Eu sei que a mensagem que eu estou falando aqui, ela é extremamente agressiva. Sim, ela é extremamente sanguinária. Ela é extremamente forte, contundente, a ponto de um Deus que tem um único filho, deixar o seu filho se esvair até a última gota de sangue para morrer no lugar de estranhos, para salvar um Barrabás. Eu não sei se você sabe, mas esse Barrabás chamava Jesus Barrabás. Você sabia disso? Jesus Barrabás, e tinha o Jesus Cristo, Hamashiach, o Jesus, o Messias.
Naquele dia da condenação haviam dois Jesus. Um era Barrabás e o outro era o Cristo. E para lavar as mãos, a pergunta foi feita: qual desses vocês querem que solte? Porque a tradição era soltar um preso. Então, escolham vocês. Lembra de Laodiceia? O povo governa. Um povo que não se posiciona por Cristo termina se posicionando por Barrabás. Um assassino foi liberto, mas talvez você se ache melhor do que um assassino. Talvez você se ache melhor do que uma prostituta. Talvez você se ache melhor do que um transexual. Talvez você se ache melhor. Mas eu quero dizer que todos nós pecamos, Romanos 3:23, e carecemos da glória de Deus. E a glória de Deus só pode ser revelada no Filho. Por isso Jesus, em João capítulo 14, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ah, mas todas as religiões levam a Deus. Lembra que eu falei, a mensagem é agressiva? Ela não tem sabor de chocolate. Ela não tem. É uma mensagem de um cordeiro que foi morto. E talvez você não entenda o porquê Jesus virou a mesa no templo, porque os mercadores estavam vendendo. E talvez você pense: ah, não pode vender no templo. Ai, que absurdo ter uma loja dentro da igreja. O problema não era a loja, o problema não era a venda, era o tipo de produto que estava sendo vendido. O tipo de produto que estava sendo vendido eram animais. Quando a lei, que em Gálatas capítulo 4 fala que a lei é o pedagogo, a lei ensina, a lei é o tutor. E a lei tem uma responsabilidade de te mostrar, fazer você numa pedagogia entender algo muito mais profundo. E a revolta de Jesus com aqueles que estavam vendendo no templo era que eles estavam vendendo os animais, que a lei falava: a alma que pecar, essa morrerá. Então, para que você não morresse, você matava um animal, mas não era qualquer animal, você criava um animal sem defeito. Durante um ano, você convivia com ele. Quem tem pet aqui? Aquele bonitinho, fofinho, peludinho, sabe? Que você coloca lacinho, que ele vem cheirosinho da tosse, sabe? Bem bonitinho, sabe? Fofinho, né? Não sei como é que você chama ele. Então, esse pet, que ele vem com aquela carinha babando o rabinho, sabe? E ele olha para você quando você chega cansado do trabalho, e aí você faz um carinho nele, e aí você começa a gerar um vínculo, não é? E aí você viaja, e aí você fica preocupado se ele comeu bem, se ele está bem, não é? Um ano com aquele animal, com um pouco menos você já gerou vínculo, não é? E então a lei falava que você precisava apresentar esse animal de 1 ano. Então você convivia com o animal, você se apegava emocionalmente com ele. Depois você levava ele no templo para ser sacrificado pelo teu erro. Agora imagina o teu cachorrinho, o teu passarinho, o teu coelhinho, não sei como é que é o bichinho que você tem, que você ama, o seu pet, morrer no seu lugar. Pois eles estavam vendendo os animais no templo, atrapalhando o serviço daquele que João Batista, o primo de Jesus, aquele que quando Maria encontra Isabel, o ventre salta em um momento que as duas mães se encontram, porque os dois primos tinham destinos unidos. E então as crianças se mexem no ventre, porque eles estavam ligados. Anos depois, Jesus tinha 30 anos de idade. Passaram-se 30 anos. E João Batista estava no deserto, e ali ele batizava as multidões. E em um momento vem aquele santo, aquele justo, caminhando e falando: eu quero ser batizado. Mas espera aí, você talvez creia e nunca foi batizado. Talvez você nem entenda batismo. Talvez alguém te batizou quando você era bebê. Mas como é que alguém pode decidir por mim se eu estou arrependido pelos meus pecados ou não?
O batismo é uma decisão. Assim como um homem casa com uma mulher e ele decide, olha, agora acabou a vida de solteiro, não tem opção, não existe outra mulher, eu só tenho olhos para ela. O batismo é um casamento com Jesus. O batismo é um compromisso de fidelidade e amor, assim com o peso da aliança de um casamento. É por isso Paulo, quando ele falava da união de homem e mulher, ele falava, grande é esse mistério, e eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando de Cristo e a igreja. E então Jesus, o santo, vem e fala, eu quero ser batizado, mas espera aí, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, você é santo, que não tem pecado, por que você quer se batizar? Ele falou, convém que você me batize. E então João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava falando, assim como aconteceu na Páscoa do Egito, quando o povo de Israel era escravo, estavam presos, não presos por algemas, mas presos pelo conforto. Uma nação que veio de uma raiz de José, que chega naquela terra, vendido como escravo, Deus o abençoa e o exalta naquela nação, coloca ele como o segundo homem naquela nação, um homem de poder, um homem de autoridade, e então toda a sua família não passa fome e começa a crescer e se multiplicar. 400 anos passam, uma dinastia nova de faraós surge e vê um povo crescendo em número, e fala, vamos oprimir eles, porque eles estão se tornando numerosos, poderosos. E assim é Satanás, quando vê a igreja crescendo, fala, não, isso não está bom, eles vão dominar, eles vão controlar todas as coisas, vamos destruir eles. É por isso que Satanás ataca a sua família, ataca os seus filhos, ataca você, e você está passeando achando que você está na Disneylândia, quando você na verdade está num campo de guerra. O diabo não está brincando de ser diabo, mas a gente está brincando de ser igreja. O diabo está bem posicionado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Qual que você vai escolher? Morte, roubo, destruição? Ou você vai agarrar na vida em abundância que Deus tem para você? Agora, para ter vida, lembra de uma coisa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não está num livro, a verdade não está na biblioteca da tua universidade, a verdade não está no chat GPT, a verdade não está no Google, a verdade é uma pessoa, ela tem nome e se chama Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Hoje, 2 caminhos estão se apresentando para você. Você pode entrar aqui e sair da mesma forma que você entrou, porque você pode escolher não se sujeitar ao senhorio de Jesus. Mas se hoje você tomar a decisão de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, assim como na época de Israel, os 400 anos se passaram, um faraó opressor falando, olha, eu não vou deixar o povo ir, Deus falando a Moisés, vai e diga que eu preciso do meu povo, eu quero 3 dias o meu povo me adorando no deserto. Diga a Faraó que deixa o meu povo ir, e Faraó endurece seu coração. O Senhor lança 9 pragas. Na 10ª praga, a morte do primogênito. Que coincidência, Jesus, ele é o filho unigênito. E então aquele Faraó que não deixava de jeito nenhum o povo de Deus ser liberto, Deus pega na ferida, porque quando mexe com o filho, cadê a mãe aqui? Tem mãe aqui? Mexeu na cria, irmão, levanta a leoa. Não, você que é pai, mexeu com teu filho, rapaz, vira até macho, não é? Mexeu com o filho, o buraco é mais embaixo. E aí Deus foi na ferida de Faraó, ele foi e mexeu no filho de Faraó. Só que quando Deus dá uma prova, sempre Deus dá o livramento para o povo dele. Por isso nós não estamos em crise. Ah, que isso, pastor? Você não está lendo o jornal não, né, pastor? Você não está acompanhando as notícias não? Sim, eu estou acompanhando, mas eu não me guio por vistas, eu não me guio por circunstâncias, eu me guio por uma palavra.
Eu tenho uma palavra. Fala aí, eu tenho uma palavra. Então eu não estou em crise, eu estou em Cristo. É diferente. E aí no meio do caos, no meio da confusão, no meio da matança, da morte dos primogênitos, Deus fala, dá uma instrução. O livramento está na instrução. Você pode repetir comigo? O livramento está na instrução. Ou seja, obedeça a palavra e o livramento vai vir. Ah, mas você quer livramento, mas você não quer obedecer a palavra. Você quer ouvir a opinião dos outros. Você quer ficar guiando a sua vida. Tem gente hoje, irmão, que colocou o ChatGPT no lugar do Espírito Santo. Eu tô sério. Tem gente que está perguntando, ChatGPT, e agora? O que eu faço? Irmão, ChatGPT não é o Espírito Santo não, querido. Antes de ChatGPT, já existia o Espírito Santo e é a maior tecnologia da história. Amém. O céu é muito mais avançado do que qualquer tecnologia que ainda vão criar, qualquer computador quântico, qualquer forma de inteligência artificial. Nada se compara à revelação do Espírito Santo. Amém. Porque você tendo uma ferramenta ainda tão poderosa, muito mais poderosa, fica mendigando o que Satanás muitas vezes está dando para pessoas ficarem confusas e perdidas. Eu não sou contra a tecnologia. Eu sou contra a substituição. Eu sou contra você colocar algo no lugar de Deus, e isso se chama idolatria, e idolatria é abominável para Deus. Quando eu coloco algo no mesmo peso, na mesma estatura, eu estou num caminho muito perigoso, um caminho de engano que vai enganar a muitos. Você precisa perguntar ao Espírito Santo: eu devo comprar esse terreno ou não devo comprar esse terreno? Eu devo me casar ou eu devo esperar? Eu devo fazer essa faculdade ou não devo fazer essa faculdade? Ah, pastor, mas eu não escuto a Deus. Talvez seja porque Deus já falou com você e você jamais obedeceu. Talvez seja porque você já perguntou uma vez, Deus já falou, e você ignorou a voz dele. Talvez o que você tem que fazer é o caminho de volta. Talvez você precisa voltar à última forma e ao que ele falou e que você ainda não fez. Deus é um Deus ordenado, é um Deus de passos. Quando você obedece, ele te dá o próximo passo. Quando você obedece, ele te dá o próximo passo. Ele não te conta toda a história, porque se ele contasse toda a história, a fé não ia operar em você. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a convicção dos fatos que se esperam. Então, a fé é sobre o invisível. A fé é sobre confiar na direção. E Deus deu uma direção para o povo. E qual foi a direção? Sacrifique o cordeiro. Comam um cordeiro, e o sangue do cordeiro vocês vão aspergir sobre os umbrais da porta. Agora, quem já viu uma porta? Você já viu o umbral da porta? Uma madeira cruzando contra madeira, uma madeira vertical com uma madeira horizontal e o sangue nos umbrais. Eu não sei se você consegue enxergar a figura da cruz aqui. Mas as madeiras entrelaçadas com o sangue do cordeiro aspergido, eu não posso deixar de pensar que havia uma instrução na lei apontando para o que ia acontecer. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como? Ele mesmo foi sacrificado. Tem uma canção que fala: era eu condenado, era eu, oh, e era eu, condenado, era eu, oh, era eu, era eu. Condenado
Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu. Condenado era eu. Barrabás era eu. O ladrão da cruz era eu. Eu não sou melhor do que nenhum pecador da história. E esse sangue precisa estar na minha casa. Porque a casa que tinha a marca do sangue, fala comigo aí, a marca do sangue. A casa que tinha a marca do sangue, a morte não podia tocar. Não é sobre o medo da morte, mas é sobre fazer parte da vida abundante que Deus tem para nós. E para que você tenha uma vida abundante, você precisa receber o sacrifício de Jesus. Você precisa deixar que o sangue de Jesus seja aspergido sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E isso começa com uma decisão. Isso começa com você entender que a história, ela não acabou na sexta-feira, quando todos estavam se olhando e falando: olha, acabou, o nosso mestre morreu. O texto diz em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte. O texto diz que em 1 Pedro capítulo 3, que Jesus, ele desce ao Hades, aonde ele prega aos mortos. Ou seja, a história, ela não parou na sexta-feira, ela se arrastou até chegar no domingo, mas ela passou pelo sábado. E o que aconteceu no sábado? Silêncio. Nós não suportamos o silêncio, nós não suportamos a espera. A espera é agonizante. A espera, quando você não sabe o que vai acontecer, bate o desespero. Mas o Senhor está falando: aguarda um pouquinho mais, espera um pouquinho mais. Isaías capítulo 40, verso 31 fala: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correrão e não se cansarão. Os jovens, sim, os jovens correm e se cansam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Você não é galinha. Galinha bate, 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 a asa não voa, mas a águia, ela simplesmente vai na corrente do vento, abre as suas asas e começa a plainar. E por isso ela não se cansa, porque ela sabe esperar o sopro do vento, ela sabe esperar o momento certo. Quer ver uma coisa? A diferença entre o carvão e um diamante é somente o tempo e a pressão. Quando você não sabe suportar a pressão, nem aguenta a espera do tempo, você continua sendo um carvão. Mas quando você sabe esperar o tempo e aguentar a pressão, você deixa de ser carvão e vira um diamante. Amém. E eu quero dizer para você: não desista, porque Judas não soube esperar, e ele se desesperou e ele acabou com a sua vida. Mas Pedro também traiu Jesus, Pedro também negou Jesus, mas ele não se desesperou. Ele se desesperou um pouco, ele se apartou um pouco, mas ele não tirou a sua vida, e Jesus foi até ele. Jesus fez um peixinho na brasa para ele. Jesus chamou a esse Pedro
para um tete-a-tete, para uma conversa, e falou: olha, você me ama, eu vou te dar uma chance nova. Vou te dar uma nova oportunidade. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de oportunidades. Hoje, uma oportunidade do céu se abriu diante de você. Hoje, um portal se abriu de esperança. Porque Deus tem planos de paz e prosperidade e de dar a você, como Jeremias 29, verso 11 diz, Deus tem sonhos para você. Deus tem um sonho para você. Deus tem um propósito para você. E Ele está falando: não desista, caminhe um pouco mais, anda mais uma milha, porque eu tenho um prêmio, uma coroa para aqueles que não desistem. Sabe, toda a história me mostra que os campeões têm uma marca em comum: eles são resilientes, eles perseveram, eles não desistem, eles têm lutas, eles têm dificuldades. A palavra nunca prometeu, se alguém prega esse evangelho para você, seja anátema, maldito, porque o evangelho jamais prometeu que você não teria dor nem aflição. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu, se você não desistir, você vai se tornar um campeão. E você também vai vencer como Ele venceu, pelo poder do sangue. Você pode falar comigo? Pelo poder do sangue. O texto diz em Apocalipse capítulo 12, e eu não vou me estender mais, e aqui eu quero colocar uma pausa. Em Apocalipse 12 fala da história da luta do dragão, de Miguel, e ali conta algo que você pensa que é só o futuro, mas aquilo é Olam, aquilo é eternidade. Também fala de uma linha de um tempo eterno. E aqui conta, o texto diz, Apocalipse 12, verso 11, depois da batalha, depois da luta, houve guerra no céu, verso 7. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, mas o dragão e os anjos não prevaleceram. E ali fala que foi expulso o dragão, a antiga serpente, Satanás, o sedutor. E então ouvi uma grande voz proclamando: agora veio a salvação. Aquela serpente que enganou a humanidade, aquele dragão sedutor de nações, não prevaleceram contra o povo de Deus. E aqui diz: veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Sabe o que Satanás é? O acusador. Ele foi expulso. A história dele já está desenhada. O destino dele é o inferno, é a morte eterna. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para você. Mas todos aqueles que negarem um filho já têm um destino, já tomaram a sua decisão. Por isso hoje você tem a oportunidade de não negar o filho, de assumir o que Jesus fez por você e receber esse grande sacrifício e entender o que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa é a morte, é a vitória de Jesus, quando Ele desce ao Hades, toma as chaves da morte do inferno. Apocalipse capítulo 1, verso 18, Ele tomou as chaves da morte ao inferno. Efésios capítulo 4 fala que Ele subiu, mas também Ele desceu ao Hades. A palavra nos ensina que Jesus despojou. Colossenses diz que Ele despojou principados e Ele tomou o escrito de dívida e rasgou, cravando na cruz do Calvário todas as suas acusações, todos os seus delitos, todos os seus pecados foram aniquilados pelo sangue de Jesus. E aqui no céu se declarava dizendo: uau! Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite, porque Satanás é igual uma goteira. Ele fica te atormentando, ele fica te acusando, ele fica falando: você não presta, a sua família não presta, eu sei de onde você veio. Mas o diabo fica falando do teu passado, do teu pecado. Você precisa olhar para ele e falar assim: diabo, eu venci pelo poder do sangue.
Eu venci pelo poder do sangue. E aqui ele fala, no versículo 11, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória não está naquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas a minha vitória está no poder do sangue. A nossa vitória está no poder do sangue do Cordeiro. Se coloca de pé. Aleluia.